Olá, meus irmãos e minha irmã. Não sei como está a sua vida, como você chegou a este vídeo. Como está a sua vida familiar, sua vida conjugal, sua vida no trabalho. Eu não sei como se você chegou a este vídeo, em que horário você está assistindo. Eu sei que você sai daqui com as bênçãos na mão. Eu não posso te transformar, te entregar, só posso te entregar o conhecimento. Mas eu posso te mostrar quem pode te transformar, te mudar, te curar e te transformar, que é Espírito Santo, que é Deus. Eu sou vaso como tu e Deus é o oleiro. E Deus vai nos moldar. E às vezes Deus faz tantos milagres que às vezes muita gente não acredita. Porque é muito difícil de imaginar com nossas próprias mentes o que Ele faz. É tão lindo, tão grande, que a mente humana não é capaz de compreender. E João, capítulo 6, versículo 1, 2 diz: Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é de Tiberíades, seguia numerosa multidão, porque tinha visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Antes de falar sobre essa mensagem, irmãos, vim pedir para você se inscrever. Do lado do botão de se inscrever, quando você se inscrever, vai aparecer um sino, você ativa esse sino para todas as notificações que cair, pregações, orações da sua vida, para você ser grandemente abençoado. Aí, se você quiser compartilhamento, você pode ser um profeta, um testemunho, um grande mensageiro da palavra de Deus para levar a mensagem. Muita gente está sofrendo, muita gente pode estar querendo se matar, querendo desistir da vida. E você pode mudar a vida delas através de um simples compartilhamento nos grupos, nos PV, nos status. Mude, transforma, prega a palavra de Deus. E deixa o seu like, que isso ajudará o canal a crescer muito. O texto registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 a 15. Observe que a multidão sempre está em busca de sinais, onde a presença do sobrenatural e ali se precipita a grande massa. Jesus sabia que aquela multidão começa a ter fome e tomou suas providências. 3 são os pontos a se destacar. Primeiro, os recursos dos discípulos. Versículos 5 ao 9 diz: Aonde comparemos pão para alimentar essa gente? Foi a pergunta de Jesus. A resposta de Felipe é: 200 dinheiro não bastariam? Um outro discípulo descobre um pouco que está à disposição deles e este apresenta a Jesus que o achou, mas a mesma visão pessimista o acompanha. Que é isto para tanta gente? Às vezes não vamos olhar para nossa circunstância financeiramente, circunstância de tempo, circunstância que nós vamos olhar e falar assim: não vai ter como nós conseguir fazer essa coisa. Muitos dentro da igreja, quando o pastor fala que quer fazer, sempre vai ter um para falar assim que não vai dar como. Sempre vai ter um que falar as condições financeiras não vai dar como, no tempo não vai dar, ou outra coisa. Mas nós temos que entregar na mão de Deus para que as coisas se cumprem, para que as coisas aconteçam no tempo determinado. Que nós temos que olhar com os olhos de fé, não com olhos de que não vai acontecer. Então, os discípulos estavam com olhos de recursos financeiros, olhos que dava ou não dava, mas Jesus estava com olhos espirituais. Falou: se isso é o problema seu, eu multiplico esses pães. Sabe que eu agora olho para esse momento e nós olhamos tanto para o recurso. Quando o cego, lá na porta do templo, o coxo, quer dizer, ele estava precisando de quê? De cura. Mas o que ele estava pedindo? Ouro e prata. Então, quando nós buscamos as coisas erradas, as coisas incertas, as coisas pelos olhos carnais, nós não alcançamos a bênção. E quando ele buscou, ele falou assim: você tem ouro ou prata? Ele disse, falou que não. Sabe o que o disse? Falou: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. O que o coxo pensou? O que ele tem para nos entregar? E eles pensaram assim: deve ser que não, porque não tem ouro nem prata, é isso que eu estou precisando. Mas é uma coisa que não é momentânea, é uma coisa eterna, é a cura. Ele curou o coxo.
Você entende que muitos passavam, não dava moral, outros passavam e doavam, mas não entregavam o que ele precisava. A motivação, a vida dele estava fixada em outras coisas que não eram para levar para a vida toda, porque a fé dele estava pequena de acordo com o milagre que ele estava querendo. Então se ele olhou e não imaginou que podia ser curado, o discípulo olhou e falou assim: eu posso te curar, porque minha fé é grande, mesmo que tua fé seja pequena. Então Jesus olhou para os discípulos e olhou assim: sua fé está pequena. Vocês estão imaginando coisas carnais que você compra com dinheiro, mas eu posso multiplicar com minhas mãos. Porque isso que tem em suas mãos foi a matéria-prima do que eu criei. Isso que você tem em suas mãos é nada do que eu fiz. Com o meu falar eu criei o mundo. Com minhas mãos eu estou criando a nova Jerusalém. Com minhas mãos eu formei o homem. Então isso, multiplicar os pães, é como nada para mim. Jesus multiplicou os pães. E quantas vezes Jesus multiplicou os pães? Foi muitas vezes que Jesus mostrou que ele é sobrenatural. E o segundo tópico, os recursos de Jesus. Versículo 10 e 13 diz: Jesus sabia o que fazer. Para ele não importava a grande necessidade, nem o pequeno recurso. Ele adorou o Pai, reconheceu nele o grande provedor de todas as coisas e agradeceu pelo que estava nas suas mãos, de todas as coisas, e agradeceu pelo que estava nas suas mãos, e começou a distribuir os pães, os peixes, e todos comeram e afartaram. Ninguém foi esquecido e ainda sobrou muito. Jesus mostrou que ele é sobrenatural. Ele mostrou que a fé dele é grande. Ele mostrou que nós temos que fixar nas coisas olhos espirituais. Não vai dar certo nos olhos carnais, não vai dar certo nos olhos carnais, mas olha os olhos espirituais. Tenha fé, tenha fé. Sara era estéril. Sara já estava com a idade ultrapassada, mas através da fé ela alcançou o milagre. Os olhos da fé, você alcançará coisas inimagináveis. A fé alcança o reino de Deus. Sem a fé, alcança o inferno. Você está acreditando em Deus, que não se vê, é uma coisa que ainda vai se cumprir, que você não tem certeza. Isso é uma fé. Através da fé você alcançará. Através de você colocar seu tempo nessas coisas, a fé alcançará. Você entende a capacidade? A fé é as coisas que se esperam, mas também as coisas que não se vê. Hoje a sua fé está esperando, então a sua fé é pequena. Mas quando você olha sua fé em coisas que não se vê, quando você olha sua fé e fixa: eu vou conseguir isso até o final desse ano, eu vou conquistar isso na minha vida. Você está olhando de olhos de fé, olhos espirituais, olhos de Deus para a sua vida. Terceiro tópico, Jesus reconhecido. Em 14 e o versículo 15, multidão deve ter ficado alucinada, reconheceu em Jesus o profeta que deveria vir. Ela estava diante de alguém que poderia resolver o problema da fome e se precipitou sobre ele para a coroa do rei. Mas ele não era o tempo para Jesus ser coroado. Antes de ser rei, Jesus tinha de passar pela cruz, o caminho de sofrimento, e ali ele fugiu da multidão para estar sós com o Pai. Isso mostra o quê? Olhos espirituais. E falou assim: eu não estou ainda capacitado para ser rei. Mesmo que eu tenha conhecimento, mesmo que eu possa multiplicar, mesmo que eu possa curar, eu ainda tenho que passar pela cruz, porque a minha coroa não é coroa momentânea, minha coroa é coroa do céu. A coroa de Deus é maior, a coroa que Jesus foi entregado foi muito maior. Mas entendemos o que? O processo, que ele falou: eu tinha que passar primeiro pela cruz. Segundo, ele tinha que passar pela cruz, mas depois o que ele foi fazer? Me fala. Intimidade. O que ele foi fazer? Oração. O que ele foi fazer? Se humilhar. O que ele foi falar? Falar com o Pai. Entendemos o que? Olhos espirituais. Você não busca, você não fala com o homem, você fala com Deus. Olhos espirituais, você precisa buscar a Deus. Olhos espirituais, você busca a Deus, não busca homem. Olhos espirituais, você clama a Deus, não clama a homem. Olhos espirituais. Então Jesus, ele tinha capacidade. Jesus, ele tinha muitas coisas que nós podemos aprender. Ele olhou os olhos espirituais, ele entendeu que tinha que passar pelo processo, e ele entendeu que tinha que orar. Olhos que nós temos que fixar e aprender mais com Jesus. Por isso que eu falo: imita, anda e seja
como Jesus, tentar fazer como Jesus fez, não vão ser igual a Jesus, porque ele foi santo. Mas entende, nós temos que entender ou fixar como devemos andar como Jesus andou. Quando ele foi caluniado, foi cuspido, sendo mansidão, sendo calmo. E assim que devemos aprender na nossa vida. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, porque eu darei pela vida do mundo a minha carne. Segunda coisa que eu vou falar aqui pra vocês, gente, o pão. Olha, eu falei olhos espirituais, né? Só que tem comida espiritual, muito interessante. Quando você come o pão da terra, você está comendo o pão para engrandecer a carne. Interessante. Mas quando você come o pão da vida, o pão é o significado da palavra de Deus. Palavra de Deus, pão, pão que nos sustenta espiritual. Quando Jesus estava no deserto pela tentação do diabo, falou, multiplique essas pedras em pães. Ele falou, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra, pão, pão sustento na vida espiritual. O que nós estamos precisando buscar é pão espiritual. Então assim, nós entendemos que, primeiro, Jesus estava pregando, não estava? Para multidões, não estava? Ele alimentou primeiro a multidão com pão carnal ou com pão espiritual? Com pão espiritual. Pessoas ficou o dia inteiro se alimentando com o pão do Espírito, o pão da palavra de Deus. Depois Jesus foi e multiplicou os pães, porque era concebido a multiplicar. Jesus ele teve o que? Fixando o Pai, se pode multiplicar os pães, porque ele estava com fome, mesmo que estava cheio da graça, mesmo que estava cheio do Espírito. Ainda a carne estava fraca, porque a carne é diferente do espírito. A carne é da carne, espírito é do espírito. Então ele se alimentou do espírito, mas a carne estava fraca. Nós devemos alimentar a carne, sim. Devemos cuidar da carne, sim. Mas não fazer as obras da carne. E ele está entendendo isso, gente. Obras da carne são coisas que não levarão para o céu. São fornicação, prostituição, maldizer, inveja, tudo. Mas cuidar da carne no sentido de que não se gloriar a carne, porque a carne ficará, a carne empobrecerá, a carne não levará para o céu. A carne do nosso corpo, não devemos primeiramente fixar nossos olhos na carne, mas sim em Deus. A carne fica em segundos e em outras opções. Cuidar da carne é essencial, mas o espírito é obrigação. Então olhe os primeiros no espírito, que a carne você mesmo fará, crendo ou não. Em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em meu nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que eu entendo que ele falou para ensinar a todas as nações. O propósito é o que devemos ser. É o que devemos ser antes de nós nascer. Deus já tem um propósito com nós. O nosso propósito chamado é pregar a palavra de Deus, o Evangelho, a todas as nações, a todas as criaturas, tá bom? Por quê? Isso que vai sustentar as pessoas a ir para o céu. Batizando quer dizer levar o arrependimento para todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Arrependimento que levará ao avivamento para ir para o céu. E também ensinando e guardais todas as coisas que eu vos tenho mandado. Depois de pregar, depois de se arrepender, você guarda no coração o que você alimentou. Você guarda no coração o que você aprendeu. Você guarda no coração o que Deus tem para você. E depois disso, eu mesmo, Deus, no final do século, na consumação dos séculos, virei. Jesus virá com seu cavalo branco, suas roupas brancas, para salvar cada um de nós com sua coroa da vida, em que na cruz está escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis, para salvar a igreja, para salvar as pessoas que estão aqui na terra, que estão buscando a Deus. Não são todas,
são aqueles que guardou a palavra no coração. Deus virá e você está preparado para receber o que Deus tem para você? Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Justiça, justo, quem é justo é Deus. Quando Jesus fala, eu sou amor, mas também sou justo. Pecado eu perdoo, mas tem consequência, porque eu sou justo. Porque pecou, porque quis tem consequência. Então Deus, Ele é justo e devemos ser justos. Devemos ser justos pelo que fazemos, devemos ser justos para julgar as coisas certas, devemos ser justos. Nós temos justos porque a justiça, ela é de Deus. Devemos ser justos, porque aquele que é injusto não reinará Deus, o reino dos céus. Aquele que é avarento não reinará o reino dos céus. Aquele que coloca as coisas, que ele faz coisas que ultrapassam as leis de Deus, que são coisas que são o que? Os trapaceiros não reinarão o reino de Deus. Então são coisas injustas. Os injustos não reinarão o reino de Deus. Eles não serão fartos da justiça. Eles não serão fartos da presença de Deus. Porque eles não colocam Deus em primeiro lugar. Os impossíveis dos homens são as possibilidades para Deus. Os impossíveis para o homem é possível para Deus. Tudo que é impossível para nós é possível para Deus. Porque Deus é possível. Ele criou esse mundo. Ele criou o universo. Ele criou o reino dos céus. Ele criou a Nova Jerusalém. Está criando. Você entende que tudo ele criou e tudo ele pode fazer. Tudo ele pode. Ele criou a matéria-prima. Ele criou os humanos. Ele criou os oceanos. Ele criou o universo. E ele pode fazer. Quando você fala assim que ele será abençoado, seu vida pode estar pobre, pode estar jogado no lixo, que Deus pode te abençoar. Você entende que Deus pode fazer tudo que bem quiser. Então você vê que Deus pode, e se Ele falou, Ele irá cumprir. Então às vezes eu olho para você, é impossível. Mas como eu falo, olha nos olhos espirituais, olhos de Deus, que você alcançará o que Deus tem para você. Não fique fixar seus olhos que os humanos ficam pensando, fixar os seus olhos que as pessoas estão falando de você, fixar seus olhos que as pessoas estão falando que você não irá conseguir, mas fixa seus olhos que Deus está te dizendo, porque o que Deus está te dizendo irá acontecer. Quando você fixa seus olhos que Deus tem para você, você entenderá. Os discípulos podiam estar se perguntando a um ao outro: nós temos pouco dinheiro, nós não alimentamos nada, sabe? Jesus estava no deserto, 5 pães e 2 peixes. Rapaz, o que isso é para nós? Me fala. Isso é para poucas pessoas, não é? Imagina para mais de 5.000 pessoas. Olhos espirituais, multiplicar 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas de homens, tirando as mulheres e os meninos, que daria mais de 7, 8.000, ninguém sabe, mas são muitos. Isso mostra a grandeza de Deus sobre a humanidade, que Ele pode fazer ou não. Agora de momento vamos orar. Eu não sei como está a sua vida, mas qual são os planos de Deus. Deixa eu pedir de oração. Eu sempre falo, comento o nome dos seus amigos, familiares, que possamos orar para eles. Aqueles que estão precisando de cura, para ser curado, precisando de bênção financeiramente, Deus te abençoe. Aqui estamos precisando de resolução da vida, resolução da justiça, resolução que sua vida está problemática, Deus te ajudará. Porque estão precisando voltar para Cristo, Deus está te esperando. Deus está contigo, não te desampares, meu filho. Aquieta sua alma, Deus está contigo em todo momento. Mesmo que a vida seja difícil, Deus está contigo. Pai, ensina-me que antes da glória vem o sofrimento, antes da coroa vem a cruz. Nós temos, Pai, que carregar a cruz até chegar na coroa da vida. Oh, glória, a cruz, sofrimento, perseguição, cuspir, apanhar, humilhação. Somos o que passamos para verdadeiramente que é cristão na igreja. Somos o que passamos, não é verdade? Porque aquele que não passa, ou ele está muito no mundo. Porque não existe um cristão que nunca foi desamparado, um cristão que nunca foi apanhado. Sabe, um cristão ele sofre, um cristão ele é amargurado. Mas um processo, o sofrimento, a recompensa, o maior sacrifício
maior é as glórias, maior é a bênção. Mas quando você fixa os olhos de propósito e promessa, você alcança o que Deus tem para nós. Quando você passa pelo processo, não virando seu caminho à direita e nem à esquerda, não trocando a promessa por necessidade. O que Deus tem para ti antes de você nascer, o propósito por momentos. Deus está dizendo que você é prometido. Deus está dizendo que a promessa te aguardará. Acalma, você está pelo processo, está na prova, está no deserto. Jesus passou o deserto como? Amargurando, chorando, falando que não ia conseguir, ou ele passou orando, se jejuando e fugindo e resistindo à tentação e ao diabo. Me fala como você está passando o processo que na vida do cristão, o mundo é uma prova que devemos passar com os olhos e joelho no chão para clamar e exaltar o nome de Deus. Por mais que esteja difícil, Deus está contigo. Por mais que a luta esteja grande, Deus está contigo. Processo é doloroso, processo é dolorido, processo há choro, processo há amarguramento na alma. Mas Deus está dizendo que todo o choro Deus enxugará. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, não quer dizer que ela vem pela manhã. Às vezes você pode ficar uma semana chorando. Deus está dizendo que um dia passará. Eu sempre falo que tudo tem seu tempo debaixo dos céus. Então há tempo de chorar e há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo que você está passando de ruim passará, e também haverá dias de bons, e dias de bons também passará, porque está debaixo do céu. Eu sempre falo que está acima do céu são coisas boas, e que estão debaixo ainda dessa terra, que é o inferno, são coisas ruins. Deus está dizendo, você quer coisas boas, alcança o meu reino. Você vai passar pela dor e oração, porque debaixo do céu há sofrimento, há cruz para carregar. Mas depois disso, em cima dos céus, há um reino te esperando, que só a paz, que não tem ladrão para minar e roubar o que você tem guardado. Não há nada de ruim, não há em paz onde está anticristo. Não tem nada de ruim, não tem nada para te amargurar, porque Deus está contigo, te protegendo, te guiando. Agradeço a cada um que ouviu essa oração até aqui. Se inscreva, compartilhe, que Deus sempre esteja contigo. Dê seu like para fortalecer o canal. Que Deus sempre esteja contigo e te abençoe em todo momento. Amém.